começar, nós vamos ministrar aqui o nosso estudo de adoração hoje, mas esse será o último da série da adoração, e na quarta-feira já estaremos começando um novo fundamento. Isso não quer dizer, irmãos, que terminou, esgotou o assunto. O assunto da adoração, o fundamento da adoração é um assunto muito profundo, mas muito profundo mesmo, e que demandaria até outras lives sobre isso, o assunto, porque eu não esgotei o assunto todo, ainda ficou faltando muita coisa mesmo. Nós tentamos procurar concentrar, resumir o máximo possível, porque o assunto é profundo, muito mais daquilo que a gente possa imaginar. E muitas coisas não podemos nem aprofundar, porque senão cada live seria 2, 3 para um assunto só. Então nós vamos se encerrar hoje o fundamento da adoração, porém espero que quando estiver escrevendo isso para colocar na apostila, no livro, eu possa então me aprofundar um pouco mais, porque no livro, na apostila, se dá para escrever mais. Hoje, se eu não me engano, já é a 18ª ou 19ª live sobre adoração. E como eu disse, não falta assunto sobre adoração. É um fundamento esquecido da igreja, muito esquecido mesmo, e que tem trazido um prejuízo enorme à igreja, muito grande mesmo, muito grande. Os irmãos não são capazes de entender o prejuízo que a igreja tem por não se aprofundar nesse assunto da adoração e a igreja não se tornar uma verdadeira adoradora nessa terra. Mas estamos aqui batalhando, ensinando, e que eu gostaria que outros pastores, outros ministros também procurassem se aprofundar nesse assunto e ensinassem a igreja, porque hoje nós estamos na direção contrária, né? Hoje, por exemplo, nosso assunto aqui é adoração ou adoracionismo, né? Estamos fazendo realmente uma adoração verdadeira ou estamos apenas fazendo festas de adoração ou brincando de adoração na igreja? Vamos falar algumas coisas aqui e espero que vocês entendam e nos ajudem a compreender esse texto cada vez mais, amém? Então vamos orar. São 5h02, né? 17h02. Vamos orar e dar início aqui hoje. Graças a Deus, o Marcos Paulo esteve de estar de folga lá no seu trabalho, que ele agora está trabalhando, e quando ele está de folga lá, ele vem para cá me ajudar. Então hoje nós teremos a live transmitida também em inglês, também. Silvia, também chegou a Silvia aí, Silvia Viana, lá da Tijuca, esposa do Cláudio. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Senhor nosso Deus, nós te adoramos agora, Pai querido, pedimos a tua bênção. Amém. Nesta tarde que estamos aqui ministrando mais uma vez a palavra, o fundamento da adoração, te pedindo graça e misericórdia pelas nossas vidas, ó Pai. Amém. Porque nós estamos aqui, confessamos que hoje estamos inteiramente, 100%, na dependência do Teu Espírito Santo, que possa nos orientar, nos ajudar, nos trazer a unção necessária, trazer revelação, conhecimento, sabedoria, porque o tema é muito delicado, muito profundo, Pai amado, e precisamos muito da Tua ajuda para ministrar isso hoje aqui. Portanto, Pai, tenha misericórdia de nós nesta tarde e nos ajuda, Pai, para que nós possamos nos levantar, estar de pé e ministrar essa palavra conforme ela tem que ser ministrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glory to God. Hallelujah. Amém. Irmãos, nossa palavra de hoje, My brothers, our word of today, é uma palavra que fala sobre o que está ocorrendo nas igrejas. it's a word that speaks about what's happening on churches. Nós já dissemos aqui uma certa ocasião We have said here once que hoje, quando se abre uma igreja, that today when you open a church, tá ruim? É o ventilador. Vou desligar o ventilador aqui que está causando problema pra gente aqui. Isso, obrigado, pronto. Agora melhorou, graças a Deus. Pastor Janicé também chegando, aleluia, glória a Deus. Então hoje nas igrejas, so today on churches, nós vemos uma coisa muito interessante. we see a very interesting thing. Quando um pastor ele resolve abrir uma igreja, When a pastor decides to open a church, ele não pega toda a estrutura bíblica
He does not get all the biblical structure para estruturar sua igreja. to structure his church. Normalmente ele abre uma igreja Normally he opens a church porque já viu outros amigos pastores abrirem a igreja because he already saw other friends of his open a e church, vê ele vai e abre também. and then he opens himself one too. Como ele não tem uma estrutura própria, Because he doesn't have his own structure, ou como ele não tem um formato de igreja próprio, or because he doesn't have a ready shape of church extraído da Bíblia, and took from the Bible, então ele vai fazer igualzinho um amigo dele também faz. then he decides to copy his friend. Então um vai imitando o outro. So one starts to copy the other. Então as igrejas se tornam imitadoras de outras igrejas. And then churches start to be imitators of other churches. Então tem igrejas que se parecem com as outras So there are churches that are similar to one of them, some, porque vão no mesmo estilo. because they follow the same style. E não existe estilo de igreja diferente da Bíblia. And there's no different style of church different from the Bible. Você tem que fazer o que a Bíblia fala, You gotta do what the Bible o says, que a Bíblia ensina. what Bible teaches. Porque tem certas coisas Because there are certain things dentro de uma igreja inside of a church. que algumas são doutrinárias. There are doctrines. Não se pode abrir mão de doutrina. You cannot just give up about the right doctrines. Doutrina é A doutrina. doctrine is a doctrine. A doutrina é de Deus, não é dos The homens. doctrine is of God, it's not of man. Deus disse como queria. God said how he wanted. Nós temos que fazer o que ele manda. We gotta do what he wants. Tem outras coisas que são princípios. Other things are principles. Princípios cristãos, Christian principles. princípios bíblicos, Biblical concepts. para que você tenha uma boa vida nessa terra. So you can have a good life on this earth. Então, doutrina você não pode abrir mão. So a doctrine is something that you cannot give up of. O que Deus mandou como doutrina, você tem que cumpri-la, queira ou não queira. What God established as a doctrine, you have to accomplish liking you or not. Princípios, você, se quiser ser abençoado, você cumpre. A concept is something that if you want to be blessed, you accomplish. Se não quer ser abençoado, você não cumpre. If you want to be blessed, you don't. Mas os princípios estabelecidos na Bíblia But the concepts established by the Bible são sempre o nosso bem. are always to our good. Vou te dar um exemplo de princípio. I'll give you an example of a concept. Se o inimigo te obriga a caminhar uma milha, If your enemy obeys you to walk 1 mile, vai com ele 2. goes with him into the second one. Isso não é uma doutrina, That is not a é doctrine. princípio. This ain't a doctrine, this is a concept. Porque se você for a segunda milha, Because if you go to the second mile, você dá bom testemunho do Senhor you have a good testimony of God. e você ainda vence seu inimigo. And you win your enemy. Porque a vitória nunca está na primeira milha. Because the victory is never on the first mile. A vitória sempre está na segunda The milha. victory is always on the second mile. Eu acho que você já conhece essa história de primeira e segunda milha. I think you understand already the story about the first and second mile. Em Israel, quando o Império Romano dominava o país de Israel, When the Roman Empire were reigning about Israel, os soldados romanos que estavam estabelecidos dentro de Israel, the Roman soldiers that were inside of Israel, quando eles tinham que transportar uma coisa muito pesada, when they wanted to transport something very heavy, ele tinha o direito legal, they had the legal right, baseado nos regulamentos romanos, based on the Roman law, de chamar um cidadão judeu of calling us a Jew citizen e obrigar que ele levasse aquela carga para ele. and obey the Jew citizen to carry the thing for him. Ele podia falar, ei, você aí, venha cá, He could say, hey, you, come here. leve isso para mim. Take this from me. Ele podia fazer He isso. could do Eles this. estavam parados He was supported no regulamento romano. by the Roman law. Mas o regulamento dizia But the law said que o soldado só podia obrigar alguém a levar a carga dele that the Roman soldier could only obey someone to carry peso his weight por uma milha apenas. for just 1 mile only. Mais que uma milha não era obrigado. He couldn't obey the person to carry it for more than 1 mile. O cidadão judeu The Jew citizens só era obrigado a levar uma milha só. were only obeyed to carry that for 1 mile. Aí veio o Senhor Jesus Cristo And then came the Lord Jesus, ensinando um princípio teaching a concept de vitória. of victory. Se o inimigo te obriga a caminhar uma milha, If your enemy obeys you to walk 1 mile, você caminha a segunda também. walk the second also. Isso quer dizer o
seguinte, That means, olha aqui, soldado, look here, soldier. já caminhei 1 milha para você, I have walked 1 mile for you porque o regulamento me obriga, because the law obeys me to do it. e a partir da segunda eu não sou mais obrigado. And since from now on, I'm not obeyed anymore. Mas como eu sou um cristão, Although because I'm a Christian, temente a Deus, I fear God. eu agora voluntariamente Now I'm willingly, e espontaneamente spontaneously, vou levar mais 1 milha para você. I decide to walk the second mile for Vou you. caminhar a segunda milha. I'm going to walk the second mile. Na primeira milha, On the first mile, ele era he obrigado, was obeyed to era do it. forçado, He was forced. ele era um He escravo. was a slave. Mas na segunda But milha, on the second mile, era livre. he was free. O soldado não podia gritar com ele, The soldier could not shout at him. o soldado não podia forçá-lo, The soldier could not force him porque agora ele era livre. because now he was free. Quando o cristão vive na primeira milha, When the Christian lives only on the second mile, on the first mile, está sempre oprimido. he's always oppressed. Mas na segunda milha, But on the second mile, ele é livre, he is free. faz por amor. He does it for love. Então esse é um princípio. So that is a concept. Se você quiser ser feliz, If you want to be happy, vá para a liberdade. go to freedom. Sai da opressão. Get out of the Vá pra oppression liberdade. and go to O freedom. mesmo ocorre The same occurs quando você vai cumprir a área doutrinária. when you're going to accomplish the doctrines. Se você faz porque você ama, If you do it because you love, porque você tem prazer, because you have pleasure on porque it, tem amor, because you have love, então você cumpre. then you accomplish E aí você é and vitorioso. you have victory. Então, questão financeira na igreja, So financial matters on church. que tem muita gente miserável que critica. And there are plenty of miserable things that complain about it. Tem gente que critica o dízimo, There are people that complain about tithe, critica a complain oferta, about offerings, critica a primícia. complain about first fruits. Não estou me referindo aos incrédulos, I'm não. not referring to the unbelievers. Não estou me referindo a gente fora da I'm igreja, not não. referring to the ones that are at a church. Estou me referindo a cristãos que estão dentro da igreja, I'm talking about Christians inside of the church que têm um espírito miserável. that have a misery spirit. Então ele critica e combate o dízimo. So they complain and they fight against the tithe. Ele não dá oferta. They don't give offerings. Porque ele fica sempre dizendo que os pastores estão roubando. Because they always keep saying that the pastors are stealing. Então eles falam assim, prefiro dar para os pobres. So they say, I'd rather give it to the poor. Mas esse é o espírito de Judas Iscariotes, But that is the spirit of Judas Iscariotes. que falou a mesma coisa quando a mulher derramou o azeite, o perfume sobre Jesus That Cristo. said exactly the same thing when the woman dropped the perfume on Jesus. Podia se vender e dar para os pobres. You could sell and give it to the poor. It Mentira, não ia was dar a nada. lie, he wouldn't do it. Judas estava interessado em roubar. Judas was interested on taking it for Então himself. esses que criticam So the ones that complain é porque não se libertam de mamon. is because they never get rid of mammon. Aí fica dizendo, eu dou aos pobres, And they keep saying, I'll give it to the poor. porque ele quer a glória para ele. Because they want the glory for themselves. Você sabia que ajudar os pobres, Do you know that helping the poor, ajudar as viúvas, helping the widows, ajudar os helping órfãos, the orphans, ajudar os presidiários, helping the ones that are in jail, isso é obrigação de todo cristão. that is mandatory for all Christians. Não é de uma parcela do It's cristianismo. not just a part of Christians. Todo cristão tem obrigação com essas 4 classes de pessoas. Every Christian has this mandatory behavior with all those 4 classes of people. E isso não tem nada a ver com o dízimo e com a oferta. And this has nothing to do with tithe or offerings. O dízimo você tem que entregar na igreja. The tithe you have to give to the church. E o dinheiro que você tem, And the money you have. ajude quantos pobres você puder. Help as many poor as you can. Isso é bom. That is good. Você só não pode bancar You just can't do. o Robin Hood, You just can't play the Robin Hood. crente Robin Hood, The Robin Hood Christian. o famoso cavaleiro das florestas de Sherwood, na The famous Inglaterra, knight of the woods of Sherwood of England. que roubava dos ricos That steal from the rich ones para dar para os to pobres. give it to the poor. Tem um montão de crente Robin Hood por aí. There are several Robin Hood Christians out there. Não dá o dízimo Don't give the tithe. e com o dinheiro do dízimo, And with the money of the tithe, não com o dele. not with of his O money. dinheiro do dízimo que deveria dar para o Senhor, The money that should be of the Lord, vai dar comida para os they pobres. feed the poor. Muito bonito. Very pretty. Não está debaixo da It's doutrina. not under the doctrine. E não adianta mandar e-mail para mim, mandar zap para mim querendo discutir, porque isso aqui é ponto fechado comigo. And it doesn't work if you try to send me email and complain about it, because this is short. It's a certain the Bible gives us. Então vamos para o caso da adoração. And let's go to the worship. Por que eu estou falando isso? Why am I talking about this? Porque a adoração, Because the worshiping, verdadeira adoração, the truly worshiping, é uma coisa. is a thing. Show de adoracionismo é outra coisa. A show of how can I say a fake worshiping is other thing. No inglês tem uma certa dificuldade para dizer essa palavra. Diga show de adoração. Pronto. A worshiping show. Exatamente. Que é festa, né? A party.
Então nós vamos entender uma coisa aqui poderosa. So we're going to understand here something powerful. Se nós estamos imaginando ou pensando If you are wondering or thinking que qualquer igreja que você chegar, que vê alguém tocando e cantando, that any church that you arrive and you see someone playing or singing é uma verdadeira is adoração, not truly worshiping, você tome cuidado. you gotta be careful with Porque this. a verdadeira adoração Because the truly worshiping está escrito na Bíblia. is written on the Bible. Tem que ser no Espírito Gotta be on the Spirit e em and verdade. in truth. No Espírito todo mundo sabe o que é. On the Spirit, everybody knows what É it is. louvar e cantar no It's to Espírito. worship and to sing on the Spirit. No Espírito In mesmo. spirit, on truly. Então não é na carne. Not on flesh. É no It's Espírito. on spirit. E aí nós vamos entender uma coisa. And then we're going to understand something. Eu tô alegre porque eu tô vendo aqui o capelão Henrique lá em Portugal, vendo aqui, e ele trabalha muito nessa área de louvor e adoração. Ele sabe o que eu tô falando. I'm glad because I'm see here the Kaplan Enrique here. He knows exactly a lot about this matter of worshiping. Então, quando uma igreja quer se tornar uma verdadeira igreja de adoração, So when a church wants to truly become a church of worshiping, e eu prometo a vocês que eu vou ministrar essa palavra hoje, and I promise you that I'm going to preach about this today, sem citar nome de nenhuma igreja. without mentioning any church. Mas você que é But inteligente, you that is intelligent, you that are intelligent, à medida que eu vou ministrando aqui, as I am ministering here, certamente você vai se lembrar de algumas igrejas. I am sure you're going to remember some of them. Porque fizeram movimentos gospel Because they made of gospel movements como se fosse uma tremenda adoração. like it was a huge worshiping. Mas aí é que vem o problema. But then comes the problem. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto I'm gonna show you here today a text no livro do profeta Amós, on the book of the prophet Amos. que todo mundo estava cantando, There was everybody singing. todo mundo dizia que estava adorando, Everybody said they were worshiping. uma festa tremenda. A huge feast. Festas para o Senhor, Feast for the Lord. as festas de Israel, The feasts of Israel. festa do The tabernáculo, feast of da tabernacles. Páscoa, All the Passover. de tudo, todas as All festas. this, all the feasts. E Deus fala assim, eu não quero saber disso, And God said, I don't want nothing of this. rejeito isso, I reject this. some daqui com isso. Get out of here with this. Então, vou explicar daqui a pouco. So I'm going to explain you. Então, quando você chega em certos lugares, So when you come to certain places, você vê lá os instrumentos todos. you see all those instruments. Você vê lá pessoas cantando. You can see there are people singing. Agora a questão toda, irmãos, Now all this matter, my é brothers. que a palavra verdade, That the word truth, cujo exemplo é Jesus Cristo, whose example is Jesus, nos indica o seguinte: tell us this. uma pessoa que quer se tornar um verdadeiro adorador, A person that wants to truly become a true worshiper, ele não tem que cuidar da voz dele. he doesn't have to take care of his voice. Ele não tem que entrar numa escola de música para aprender a cantar. He doesn't have to enter in a school of music to learn how to sing. Pode ter certeza disso. You can be sure of this. Não pense que eu estou sendo contra, não. Don't you think I'm against this? Se você pode entrar numa escola, entre. If you can enter in a school of music, you do it. Mas o que eu quero dizer aqui nesse But estudo what I mean here today on é this study que a adoração is that the worshiping vai muito além da sua voz. goes way beyond your voice. Vai muito além da sua Goes afinação. way beyond your ableness to sing. Então o verdadeiro adorador So the truly worshiper não tem nada a ver com voz has afinada. nothing to do with good singing. Não tem nada a ver com afinação. It has nothing to do with just music. É claro que se pudesse ser afinado, melhor. Amém, Of course, parabéns. you can sing well, you do it, congrats. Eu não sei cantar. I don't know how to sing. Eu sou desafinado. I have a terrible voice. Olha, se o adorador tivesse afinado, eu estaria perdido. If the worshiper had to have a good voice, I will be lost. Mas o que eu quero dizer aqui But what I mean here today, é que tem muita apresentação nas igrejas there are several presentations on churches. que aquele que se diz adorador, And the one that calls himself que worshiper, está cantando that is singing ou tocando, or playing, é um excelente is profissional an excellent professional da música e dos of instrumentos. music, of instruments. Mas a adoração na Bíblia, But the worshiping on the ela Bible vai além disso. goes ahead this, goes beyond. Porque diz que ela tem que ser no Espírito Because it says it has to be in e tem spirit, que ser em it has verdade. to be in truth. E aí vem outros problemas. And then you have other problems. Aí que nós vamos agora entrar na intimidade ou na personalidade de quem adora. Now you're going to enter on the intimacy or personality of the ones they're worshiping. Porque adoracionismo, ou como diz um certo pastor, louvorismo, Because just worshipingship or just show of worshiping, like some pastors of mine say, tem muito a ver has a lot to do com caráter, with your character, com santidade, with authenticity, com verdade with truth, e com and with espiritualidade. the spirituality. 4 coisas: 4 things: caráter, character,
verdade, truth, santificação sanctification, e and espiritualidade. spirituality. Temos que prestar atenção nisso. We have to pay attention on this. E além disso tudo, se a voz estiver afinada, melhor ainda. And besides this, if you have a good voice to sing, that's better. Mas você já observou, But have you already noticed? você já imaginou, você que conhece muita gente, You that know of several people, have you noticed, have you realized você já imaginou dentro e fora do Brasil that inside and out of Brazil, quantos adoradores, entre aspas, how many worshippers enriqueceram, got rich, ganharam fortunas, made fortunes, morando em grandes mansões, living in huge mansions, comprando jatinho particular? buying particular airplanes? Não estou dizendo o nome de ninguém. I'm not mentioning any name here. Não estou falando de igreja I'm nenhuma. not speaking about any specific Eu church. só estou dizendo I'm just saying que uma coisa poderosa chamada adoração, there are powerful things called worshiping, um fundamento profundo chamado adoração, a profound fundamental called worshiping, foi muito mal usado por muitas was very igrejas badly used for several churches que viram aí a oportunidade that sought the opportunity de comercializar uma coisa, of merchandising one thing, comercializar um fundamento merchandising a fundamental que jamais poderia ser that could comercializado. never be sold. Então o que é que acontece? So what happens? Quando você comercializa uma coisa que vem lá de cima do When céu, you send and merchandise a thing that comes from heaven aqui para a terra, here on earth, você vai cair naquela palavra do apóstolo Paulo, you're going to fall on the word of the Apostle que Paul diz que as pessoas eram mercadores ou mercadores da palavra de Deus that said that those people were sellers of the word of God e de todas as coisas and all the things que vêm do céu. that come from heaven. Então aí nós temos que tomar um grande cuidado, Then we gotta be extremely careful with porque this. se quem está em cima de um púlpito adorando, Because if the ones that are inside of an altar on an altar worshiping, mas está adorando pensando nos cifrões que está ganhando, but is worshiping thinking about the money he's going to get with this, contamina a adoração, it contamins the worshiping. porque há uma inspiração aí, Because there you have an inspiration, a inspiração da riqueza, the inspiration of richness que vem de Mamon that comes from Mammon e não vem do and Senhor. does not come from God. E aí nós vamos ter que entender certas coisas. And then we have to understand certain things. Aleluia, capelão Henrique. Ele está dizendo, precisamos de um seminário, precisamos mesmo. But the Captain Enrique said we need a seminar about it. We really Seminário do. de adoração. A seminar of worshiping. Então você conhece muitos e muitos cantores So you know several singers que se lançaram that made themselves dizendo que está adorando ao Senhor saying that they worship in the Lord e arrastaram multidões. and make multitudes believe on this. Antes da pandemia se podia fazer shows, Before pandemic, you could make shows, se podia encher estádios. fulfill stadiums. Oh, aquele é um verdadeiro Oh, that adorador. one's a truly worshiper. Olha, irmãos, My brothers, adorar a Deus, worship God, dizer que adora a Deus saying that you worship the Lord. e no final das contas, On the end, fazer as contas, and you just sum all the things, lá as contas do que entrou em dinheiro, and then you see what entered on money financially. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. 3 millions, 2 millions. Que adoração maravilhosa. What a wonderful worship is this. Pobre de mim que não sei cantar, Poor of mine that I don't know how to sing. pobre de mim que não sou artista. Poor of mine that I'm no artist. Então, ninguém nem quer me ouvir. No one wants to hear my voice. O problema, The problem que eu já expliquei aqui várias vezes, that I have explained here several é que a times, adoração não é só música e instrumento. that worship is never only stuck about music and instruments. Que os adoradores que Deus está procurando, And the worshippers that God is looking for, Ele está procurando aqueles que vivem na verdade. He's looking for the ones that live in truth. Então você chega numa igreja So you go to a church que tem um montão de fofoqueiros, that had several gossipers, tem um montão de had mentirosos, several liars, tem um montão de had caluniadores, several fake testimonies, críticos da liderança, complainers about the leadership, criticam as they finanças. complain the financials. É uma confusão It's tremenda. extreme confusion. Crente que não fala com crente, A Christian that don't speak with the other Christian. uma bagunça tremenda. A huge mess. E quando começa o culto, And when the service starts, vamos adorar a Deus. let's worship the Lord. Como adorar a Deus? How can you worship Se a God? tua vida não está na presença Your dele. life doesn't match His presence. Como adorar a Deus se a palavra não entra em você? How can you
you worship God if His word doesn't enter on Como you? adora a Deus se você não conhece nada do Senhor? How can you worship Him if you don't know nothing about Him? Você vai cair na mesma situação da mulher samaritana, You're gonna be just like the Samaritan woman. quando esteve diante de Jesus She was Cristo in front of Jesus, e não o and she reconheceu. haven't recognized Him. Ele próprio disse isso. Himself said Você não this. está me You're not reconhecendo. recognizing me. Você vai para o monte me You go adorar. to the mountain to worship me. Cheguei na tua frente agora. I'm here in front of you E now. você está me comparando com um And you judeuzinho compare me qualquer. with any average Jew. Assim, tem muitas pessoas Just like that, you have several people. que hoje estão dizendo que estão se posicionando como adoradores, Then nowadays they claim themselves to be position themselves as mas worshippers, que nem sabem o que é adoração. but don't even know what worshiping is about. Eu já expliquei aqui que a adoração sai do fundo da alma, do I have said coração. here the worship comes from deep down the soul. Tem que ser lá de dentro do espírito. It has to come from the spirit. Abraão, quando pegou seu filho para crucificar, para sacrificar, When Abraham got his son to sacrifice him, ele subiu lá e disse: nós subiremos, adoraremos e he voltaremos. said, we're going to climb the mountain, we worship and we're going down. E posso te garantir que Abraão nem cantou, nem tinha instrumento. And I can guarantee you, Abraham didn't sing and had no instrument. O que ele tinha, sabe o que era? What he had, you know what it is? Era a lenha He had the wood para fazer o holocausto, to make the sacrifice. era o fogo que levou He na had the mão fire he got on his hands. e era um cutelo para matar seu And a filho. knife to kill his son. Já pensou o que é isso? Have you wondered what it is? Você acha que Abraão estava alegre? Do you think Abraham was happy with Acha que ele this? estava Do you feliz? think he was joy with this? Ele andou de Berseba, sua terra, até o monte 3 dias, 3 He noites. walked off his land to the mountain during 3 nights. 3 dias, 3 noites sofrendo, 3 days and 3 nights suffering a lot. chorando por dentro, Crying inside. porque o maior sonho dele era ter um filho. Because his biggest dream was to have a son. E com 100 anos de idade, Deus lhe dá um filho. And with 100 years old, God gives him a E son. depois diz: agora você mata And ele. then God kills him. Alguns anos depois. A few years after, God tells him, E ele kill the son. obedeceu. And he obeyed. Ele só não matou He just didn't kill his porque son. quando ele levantou o cutelo, Because when he raised the knife, é como se Deus tivesse segurado da mão dele. like God had grabbed his hand Disse: não precisa. and said, you don't have to do it. Agora eu sei que você, Now I know that you, Abraão, Abraham, é um verdadeiro you adorador. are a truly worshipper. Aí apareceu lá o novilho para matar. And then God made a lamb appear there so he could Isso kill é him muito instead forte, of, irmãos. and then God made a lamb appear so he could Então, kill instead of the son. A primeira coisa que o adorador tem que ser, The first thing that a worshiper must to be, e essa minha palavra eu assino embaixo como 100% de certeza. and this I am 100% sure of this. A primeira coisa que o adorador tem que ser é obediente. The very first thing a worshiper has to be is obedient. Obediente Obedience a tudo que está na palavra. about everything that is on the word. Ele não pode ser um adorador fofoqueiro. Cannot be a gospel worshiper. Não pode ser um adorador caluniador. Cannot be a worshiper that spread lies. Não pode ser um adorador que não dizima. Cannot be a worshiper that don't give tithe. Não pode ser um adorador que não oferta, Cannot be a worshiper that don't offering. que não primicia. That don't give first fruits. Não pode ser um adorador que não busca o Senhor em secreto. You can't be a worshiper that don't search for the Lord in hidden. Ele tem que ser um adorador You have to be a worshiper caráter, of character que não minta. that don't lie. Não pode ser um adorador mentiroso. Cannot be a liar worshiper. Tá achando que a palavra já é forte? The word is strong, is Mas eu strict. disse para vocês que esse assunto é profundo. But I have said today here that this word is too deep. Você sabia que Deus não está procurando pastores na terra? Do you know that God is not looking for pastors on earth? Porque pastor dá um ministério e a pessoa vai ser pastor. Because pastor, he only gives the ministry and the person becomes a pastor. Apóstolo, An profeta, apostle, a prophet, evangelista, an mestre. evangelist or a master. Mas adorador, But worshiper, adorador a verdadeiro, truly worshiper, ele procura para ver se tem semente de adoração no he looks for the coração. ones to see if you have this seed inside of your heart. Então é isso que acontece. So that's what happens. Então você vai em muitas igrejas So you can go to many churches onde você não vê santificação, where you don't see sanctity, não vê you obediência, don't see obedience, não vê you caráter, don't see character, e às vezes os que estão em cima do púlpito, and often, you know why? The ones that are on the altar, fazendo louvor, cantando e making tocando, the service, singing and playing, às vezes não tem vida cristã. sometimes they have not a Christian life. Se não tem vida cristã, como é que vai adorar? If you have not a Christian life, how can you worship? Você sabia que os adoradores da igreja, Do you know that the worshippers of the church, eles deveriam ser só adoradores? they should be only worshippers? Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. The ones that have the responsibility De of teaching, orientar. of guiding, Todos deveriam ser adoradores. all should be worshippers. Mas aqueles que estão na frente But the ones that are on the first line deveriam ser exemplos. should be examples. Eu vou dizer uma coisa para você. I'm gonna tell you something.
Na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, On the epistle Paul wrote to the Ephesians, capítulo 1, versículo 12, on the chapter 1, verse 12, eu vou ler para vocês. I'm gonna read it for you. Com o fim de sermos, With the duty of become, para louvor da sua glória, to the praise of his glory. nós os que antes havíamos esperado em Cristo. We that before had waited in Christ. Então, para o louvor da glória dele, não basta só So cantar. for the praise of his glory is not enough just to sing. Para o louvor da sua glória, não é cantar corinho na igreja. For the praise of your glory is not enough just to sing a song Ele in está church. dizendo aqui o seguinte, What he's saying here is this. que ele não quer só a sua He voz. just he don't want just your Ele voice. está dizendo aqui que para o louvor da glória dele, ele quer toda a sua vida. He's saying that for the praise of his glory, he wants your whole life. Ele quer a sua vida na hora que você está na igreja You want your life when you are in church, e na hora que você está na sua and casa when you are in your house, e na hora que você está no seu and when trabalho you are on your job, e na hora que você está na and rua, when you are in the street, longe da igreja, away of the longe church, do pastor, away of the pastor, longe dos irmãos, away of the brothers, longe da sua esposa, away of your wife, longe do seu esposo, away of your quando husband, você está when sozinho, you are all alone, que não tem crente nenhum and te have no vendo, Christian at your side, ali a sua vida tem que ser para a glória dele. when no one's watching you, there your life has to be for his glory. Porque domingo, todo domingo na igreja, Because going every Sunday to church, todo mundo é crente santo. everybody's a saint Christian, Eu nunca whole vi Christian. ninguém falar palavrão dentro da igreja. I never seen anyone say cursed, no one curse or say bad words in church. Eu nunca vi ninguém bater ninguém dentro da I never igreja. saw no one fight inside of a church. Porque ali todo mundo é santo. Because on that place, everybody is holy. Está na hora do culto, It's on the time of the service. todo mundo respeita. Everybody respects. Mas ele quer que você seja para o louvor da glória dele But he wants it to be for the praise of his glory. quando você está longe, When you're away of quando está this. sozinho. When you're all alone and no one's watching. É aí que a sua vida That is when your tem que life ser para o louvor da glória has to be dele. for the praise of his glory. Aí você vai ser um adorador. Then you'll be a worshiper. Porque você tem caráter, Because you have character. você obedece, You obey. tem santidade, You have simplicity. tem You espiritualidade. have Aí spirituality. sim a sua vida Then agora your life vai ser para a now glória is dele. going to be for his glory. A mulher samaritana, The Samaritan woman, ela disse que adorava no monte. she said that she worshipped him on the O mountain. monte que ela falava era o Monte de Gerizim, The mountain that she was talking about was in Mountain Gerizim. porque ela não podia ir em Jerusalém Because she could not go to Jerusalem por ser samaritana. because she was Samaritan. Mas quando ela ia para o monte, But when she climbed the mountain, não era up, igreja, there was no church on não it. era sinagoga. It was no synagogue on Ela ia it. para ficar ao relento, She just went there to look at the para sky, ficar sozinha. to stay all alone. E ali adorava, And there she adorava de worshipped. verdade. She worshipped truly. Porque tem gente que no Because there- domingo, Because there are people that on Sundays, com a igreja superlotada, with a completely crowded church, adora que é uma they maravilha, worship for real. canta que é uma They maravilha. sing the best. Mas quando não tem plateia, But when you have no crowd, cadê o caráter? where is the character? Cadê a Where is santidade? the simplicity? Cadê a Where is espiritualidade? the spirituality? Cadê a verdade? Where is the truth? Desaparece tudo. It always appears. É isso que nós precisamos entender. This is what we have to understand. Quem me conhece sabe muito bem The ones who knows me knows que eu sou chateado com um culto chamado reteté. that I am really angry about our service in Brazil called Reteté. Porque aí canta todo mundo. Because the service where everybody just sings, Entra todo mundo. everybody goes, E cantam. and they sing a E se lot, alegram. and they get happy, E suam. and they sweat, E gritam. and they scream and E se shout, balançam. and they E move, fazem tudo. and they do everything, E creem que isso é adoração. and they believe that all this is just worship. Não é aquilo que conta. It's not what it counts. O que conta é o que você está vivendo. What it counts is what you're truly living. Porque a música, Because a song, veja o que eu vou dizer, hein? look, pay attention Isso what é I'm muito saying. profundo. That is too deep. A música, The music ela pode te alegrar might make you happy na carne, on flesh, na alma on soul, ou no or espírito. in spirit. Tem música que alegra a carne. There are music that pleases the flesh. Essa turma aí que gosta de carnaval, Those people that like carnival, quando a bateria da escola de samba está lá batendo, when the drums start playing, mais de 500, 600 batendo lá na percussão, more than 500 men playing the drums. os que estão sambando ali, The ones that are dancing eles são there, ativados na carne. they are activated on flesh. E aquilo é mexe com a carne. And that mess with them. Tem outras que mexem com a alma. There are other songs that mess with your Ó, soul. tem música aí, música antiga, There are old songs there. música clássica, Classic music. música do Roberto Carlos, Music of Roberto Carlos. alguns hinos dentro da igreja. Some songs of a Ó, church. fala no fundo da tua It alma. goes deep on your soul. Você até chora. Mess with your feelings, you cry out. Mas a But adoração, the worshiping ela vai no goes espírito. to the spirit.
spirit. Ela não vai na carne. It won't go to your flesh. Ela não vai na It alma. won't go to your soul. Ela vai no It Espírito. goes to your spirit. É aí que o Senhor quer. That is what God Porque a wants. Bíblia diz que Deus é Espírito. Because the Bible says that God is spirit. Ele só pode aceitar uma adoração do Espírito. So then he can only accept a worship É o- of the spirit. É o nosso Espírito Our spirit. que tem que entrar em conexão So I have to get connected e adorá-lo. and worship Como him. tem que ser adorado. Like he must be worshipped. Como Jesus Cristo fazia. Like Jesus did. Nós temos que aprender isso. We have to learn about this. Não é fácil. It's not easy. Não é simplesmente estalar o dedo, não. You cannot just do this in É, a blink of eyes. é modificar a vida. It's to change your life. É transformar a vida. Transform your life. Amém? Amen. Vou ler aqui o texto que eu falei para vocês de I'm going Amós. to read here the text that I've said before. Que a hora está passando depressa, filho. Because time is flying. Eu vou ler para vocês Amós capítulo 5, I'm going to read for you Amos chapter 5. do versículo 18 ao 24. From the verse 18 to 24. Preste bem atenção no que aconteceu aqui. Pay attention what happened E here. foi um momento de que havia muito culto, hein? And it was a moment where there are a lot of O service. povo estava frequentando todas as reuniões daquele tempo, People on those times were attending all the services tanto ao ar livre como nas sinagogas, on the dos synagogues, templos. on the synagogues or the temples. Diz a palavra assim: And the word says, e eles queriam que chegasse, eles cantavam, esperando que chegasse o dia do Senhor, and they sang, waiting for the day of the Lord to arrive. porque eles entendiam que o dia do Senhor era o dia que Deus ia se vingar dos inimigos de Israel. Because they understood that the day of the Lord was a day that God would revenge of the enemies of Ó, Israel. como é que alguém vai adorar pensando em vingança? How can someone worship and think about revenge? Não está no He's espírito, not on spirit, está na carne. it's on the flesh. Vamos lá. So let's go there. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Poor of you that wish for the day of the Lord. Aí Deus pergunta: para que quereis o dia do Senhor? And then God asks, why do you want the day of the Lord? E o Senhor responde: And the Lord answers, o dia do Senhor, ele é trevas e não the luz. day of the Lord is darkness and not light. E como se o homem fugisse de diante do leão. And like the man ran away of the lion. E ao fugir do leão se encontrasse com o urso. And running away of the lion met the bear. Ou como se entrando em casa, Or just like entering at home, ele encostasse a mão na he parede put his hand on the wall e o mordesse uma cobra. and a snake bite him. Olha, Deus está descrevendo como será o dia dele, o dia do Senhor. God is describing how the day of the Lord will be. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Shall not be the day of the Lord darkness and not light. Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Will not be the okay. Sem uma iluminação, sem uma Will not luz? repete. Não será, pois, não será completa escuridade Will not be total darkness sem nenhum esplendor? without any light. Aí ele fala assim, olha o que o Senhor diz: Then the Lord says, aborreço e desprezo as vossas festas. I reject and all of your feasts. Essas festas, irmãos, eram as festas judaicas. Those feasts, my brother, or the Jewish feasts, Eram festas que se faziam para o Senhor. were feasts that God did for the Lord. Agora ele mesmo está That dizendo they que did não for the Lord. quer. Now him saying that he doesn't want this. Aborreço e desprezo as vossas I festas. reject your feasts. E não me deleito nas vossas assembleias solenes. And I don't have pleasure on your assembles. Ainda que me ofereçais holocaustos, ainda que me ofereça holocausto, não me agradarei deles. Even though you offer me sacrifices, I won't have pleasure on them. Nem atentarei para as ofertas pacíficas Neither shall I bow myself to your pacific offerings, de vossos animais cevados. to your animals. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Essa palavra é difícil em inglês, hein? Put away of me your singing, your songs, Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. because I shall not hear the melody of your harps. Corra, porém, a justiça como as águas, Run while fast the justice just like the waters, e a retidão como o ribeiro perene. and the justice like a river. Somente até aqui. Just until here. A situação no tempo de The Amós, situation of the time of the tanto a Amos, social quanto o espiritual, era trágica. just as social as spiritual, was tragic. Havia opressão econômica, There were a financial oppression, empresários exploradores. explorer entrepreneurs, abusive A religião era entrepreneurs. religião de fachada. The religion was just a front. A religião Which estava, is fake. a religião estava ligada com a política do governo. The religion was connected to the policy of the government.
Os líderes religiosos daquela época de Amós, hein, The religious leaders of that time of Amos, estavam mais preocupados com a situação financeira da religião they were more worried about the financial situation do que com a espiritualidade da religião. than with the spirituality of the region. Vou repetir para você. I'm going to repeat. Estavam mais preocupados com o dinheiro, They were more worried about the money, os líderes religiosos daquela época, the religious leaders of those days, do que com o bem-estar espiritual dos servos do Senhor. than with the spiritual well-being of the servants of the Lord. Será que tem alguma semelhança com o dia de Can you hoje? find some similarity with nowadays? A religião acobertava tudo The religion covered it all, e dando assim um perfil de coisas sagradas aos políticos, and taking a profile of holy things to the politicians, honrando os políticos corruptos daquela época. honoring to the corrupt politicians of those days. Naquela época já existia. On those days, you had already this. Não pense que é só hoje, não, já existia naquele Don't you tempo. think this is new? This happens down on those times. Então esse pessoal de religioso que vivia associado às trevas So those religious people that lived related to the darkness, queriam adorar a Deus, they wanted to worship the Lord. queriam fazer festa para They Deus, wanted to make a feast for the Lord, holocausto para o a Senhor. sacrifice for the Lord. E você disse, não quero saber de And the Lord festa, said, I don't want any feast. não quero saber de I don't holocausto, want any sacrifice. eu não quero os trecos, nem os teus cânticos eu quero I don't want ouvir. even your songs. Não quero ouvir as melodias das tuas liras. I don't want the melody. I want to hear the melody queria of your nada. harps. Olha que coisa Got angry interessante. about it. Ainda hoje, irmãos, Until nowadays, my nós brothers, vamos encontrar you're going to find situações semelhantes. similar situations. Porque hoje, Because nowadays, não se ofenda com o que eu vou dizer. don't get offended of what I'm going to say. Você caminhando pelo mundo afora, You walking all around the world, você vai encontrar muitas igrejas sem nenhuma característica espiritual. you're going to find several churches without any spiritual characteristics. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, According to the Bible and the Word of God, a principal característica de uma igreja the main aspect of a church, é a espiritualidade. it's the spirituality. Quer dizer o seguinte, That means que todo mundo que se converte, that everybody that becomes a que Christian, todo mundo está dentro de uma igreja, that everybody that's inside of a church tem que ser espiritual. has to be spiritual. Porque a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, Because the Bible says that we are on this world, mas não somos dele. but we don't belong Nós to somos de um outro reino. or from other kingdom. A Bíblia diz The Bible says que o Senhor nos transportou that the Lord transported do us império das trevas from the empire of darkness para o reino da sua poderosa to the luz. kingdom of His powerful light. Então nós não vivemos mais nas trevas, So we don't live in darkness anymore. vivemos na We luz. live in light. Então a nossa So característica our é characteristic característica de homens e mulheres is an espirituais. aspect of a spiritual men and women. E quando uma igreja perde a essência da espiritualidade, And when a church loses the essence of spirituality, não tem como adorar. has no way to worship. Como é que ela vai conseguir How adorar? can it get to worship? Não tem jeito. Has no other way. Então a igreja tem que tomar So cuidado, the church must be careful porque with this. certas associações que se fazem nessa terra Because certain associations that you do on this earth são associações com as trevas. or associations with the darkness, Então nós temos que tomar muito cuidado com you isso, gotta be careful with this. porque em alguns lugares, Because in some places, em alguns in países, some countries, nós vemos aí muitos you cristãos see several Christians virando as costas para a igreja turning back on the church e entrando na política, and going into policy porque segundo eles, because according to them, lá na política, they're in policy, eles poderão ajudar they can help não somente a igreja, not only the church, mas também a fazer leis but also how to make laws. para que a igreja tenha liberdade. E acontece que, sinceramente, And what happens, eu tenho 50 anos de igreja. I have 50 years of church. Esse ano eu falei 51 anos de convertido, This year I'll make 51 years of Christian ininterruptamente. straight. Nunca me afastei da I never igreja. got away of church. I never got. Sempre estive ligado à I igreja. never got away of the ministry. I always been connected to E church. até hoje, irmãos, And until nowadays, eu estou procurando, I'm looking for, vasculhando na minha mente, trying to find on my mind para ver se eu me lembro to see if I remember de que alguma vez that if sometime
Alguém que se meteu na política Someone that got into policy. conseguiu melhorar a situação da igreja. Got to make the situation of the church better. Ou conseguiu fazer a igreja trazer mais convertidos para dentro Or dela. got to make the church make more Christians. Pelo contrário, It's the opposite. nós vimos muitos que se foram We saw a lot of ones that got into policy e não and voltaram, never came back. permaneceram por lá. They stay there. Então, irmãos, quando nós somos So, my chamados brothers, when we are called para uma missão dada por Deus, to a mission called by God, não adianta você querer trocar sua doesn't missão, matter if you try to change your mission porque não vai funcionar. because it won't work. Quando você resolve cumprir sua própria missão, When you decide to accomplish your own mission, você está virando as costas para a missão que Deus lhe deu. turning back to the mission that God gave you, E você quer fazer as duas? and you want to do yours. Não funciona. It doesn't work like this. Não dá certo. It never gets right. E agora você quer ser um adorador? And then you want to be a E worshiper. como é que você vai ser adorador? How can you be a Se worshiper você está ligado if you're connected com associações que Deus, com alianças with alliances que Deus não mandou você that fazer, God haven't told you to do it? não vai ser adorador. You won't be a worshiper. Vai ter You're dificuldade. gonna struggle with it. Então, nós cantamos vitória, So we sing victory. cantamos muita We vitória, sing a lot of victories, mas não cantamos integridade. but we don't sing integrity. Nós omitimos a santidade da adoração. We forget about the simplicity of worshiping. Falamos que nós vamos vencer, We say that we're going to win. nós vamos triunfar, We're going to have victory, mas nós esquecemos but we forget que antes disso that before of this, tem que modificar a vida. you gotta change your life. Nós não entendemos certas You coisas. understand certain things. Eu posso dizer para você nesta I tarde, can tell you this afternoon, a salvação the salvation não é um pretexto para o pecado. is not a excuse for sin. Muitas pessoas, quando querem se justificar, A lot of people, when they want to excuse themselves, elas costumam dizer, nós estamos no tempo da graça. they used to say, we are in a time of grace. Jesus Cristo veio e trouxe a graça, Jesus came and he brought the grace. porque até Jesus Cristo era a lei, Because until Jesus, there was the law. e depois dele é a And graça. after him is the grace. Você desculpa o que eu vou te dizer. I'm sorry what I'm going to tell you. Você não conhece nada nem de lei nem de graça, You don't know nothing about grace or law. porque a lei sempre existiu Because the law always existed e sempre existirá, and will always exist. e a graça sempre existiu And the e grace always existed sempre existirá. and will always exist. A graça começou no Jardim do The Éden, grace started on the Eden e ela só vai terminar nessa terra and will only end on this earth quando a igreja sair daqui. when the church get out of here. Não quer dizer que antes de Cristo não havia graça, não. É claro que havia It graça. doesn't mean that before Christ there was no grace. Of course there were. Como Deus tratava as pessoas com graça. How did God treat people with grace? Quando Isaías teve a visão com o Senhor, When Isaiah had a vision with the Lord, ai de mim que vou perecer, he said, poor of me, I'm going to die. sou homem de lábios impuros I'm a man of dirty lips, e habito no meio de um povo de impuros lábios. and I live in the midst of a people of impure lips. E eu vi a glória do Senhor, And I saw the glory of the Lord. eu vou morrer. I'm gonna die. E ia mesmo. And he would indeed to die. Mas a graça de Deus But the grace of the Lord fez com que o anjo pegasse a brasa e tocasse na sua made boca. the angel get the torch and touch on his mouth. E disse, a tua iniquidade foi tirada. And he said, your iniquity was clean. Isso é lei ou é graça? Is that a law or is it grace? Não, raciocina. You must just think, my A brother. graça não começou com Cristo, não. The grace haven't not started with Christian, A graça with começou, Christ. a graça já começou lá no primeiro pecado do Jardim do The Éden. grace have not started with Jesus. The grace started with them in the Garden of Eden. Eles pecaram, mas Deus não os matou. They had Adam and Eve. They had sinned, but God haven't killed them. Mudou apenas a posição He deles, only changed their position, mas continuou ministrando graça. but God continued with the grace of with them. É sempre assim. That's always how it works. São certas coisas que a gente não consegue entender. Those are certain things we cannot understand. Mas em todo o Antigo Testamento, But during the whole Old Testament, você verá manifestações da graça de you will Deus. see manifestation of the grace of God. Davi cometeu um adultério, David made an adultery. deu um jeito de mandar matar o marido da mulher. He got a plan to kill the husband of the woman. A mulher engravidou, The woman got pregnant. ele casou com a mulher. He married her. Quando depois que a criança nasceu, After the child was born, o profeta aparece, the prophet appears, o profeta Natan, the prophet Nathan, e fala, aconteceu isso e isso. and he says, oh, that happens. Contou aquela história da ovelha para ele. Told David that story about the lamb, Ele ficou irado. and David got angry. Quem é esta pessoa? Who is this person? Quem fez isso no meu Who did reino? this on my kingdom? Essa pessoa merece a This morte. person deserves Tem que death. morrer. This person must Quem die. é profeta? Fala Who para is mim, the profeta. prophet? Quem é esse homem? Tell me who is this man? É o Senhor. And then he said, it's you. É o Senhor, meu rei. You, my king. Foi o Senhor que pecou. You made that sin. Aí ele botou a mão na cabeça. And then he put his hands on his head. Ai de mim que eu vou morrer. Poor of me, I'm going to die.
pequei contra o Senhor, I had sinned against the Lord. ele vai me He's matar. going to kill me. Mas aí o profeta disse, But then the prophet said, fica tranquilo, meu rei. calm down, my king. Acalma teu coração, meu rei. Calm down your heart, my Porque king. o teu pecado já foi perdoado, meu rei. Because your sin was already forgiven. E ele nem tinha se arrependido ainda, hein? David had not even regretted yet. E o seu pecado já tinha sido perdoado. But his sin had already been forgiven. O que é isso? É lei ou é graça? What is this, law or grace? Foi a graça de Deus descendo sobre It was the Davi. grace of the Lord dropping on David. Não era lei, It era was not the graça. law, it was the grace. Não vou falar sobre graça I mais. won't não. speak about grace here today. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. But what I mean it is, Certos cristãos certain Christians, que gostam de cometer um pecadozinho de vez em they quando, like to make a little sin often a while. sempre apelam para a graça de Deus. Always go and run to Ah, the grace of God. Nós estamos na graça. Oh, but we are in the Deixa eu grace. te falar uma coisa. Let me tell you something. A graça não é cartão de crédito The grace is not a credit card para você pagar pecado. so you pay for your sin. Para você passar o cartãozinho de So crédito you da pay your graça credit card e dizer assim, estou isento, já and you say, paguei. I'm rid of this, I already paid. Não é isso That's não. not how it works. Graça é o contrário do que você pensa. Grace is the opposite of what you're A thinking. graça é pior do que a The lei. grace is worse than the law. Porque Jesus ensinou Because Jesus taught que quando alguém lá na lei, that on the law, when someone ou no there, tempo da lei, on the time of the law, que os governantes, os reis, with the governors or the os kings, juízes, the os judges, anciãos, the ancients, não tinha graça no coração, they had no grace on the heart, que eles julgavam segundo a lei, and they judged according to the law. mandava apedrejar a prostituta, They ordered to kill the harlot with rocks. aqueles homens duros, Those harsh men, aqueles rabinos que só pensavam na lei. those rabbis that only think on the law. Naquele tempo, On those times, isso era adultério. it was only adultery. Se pegasse em flagrante, If they got you on the act, se tivesse prova. if there were proofs. Agora vem Jesus, Now comes Jesus. segundo alguns crentes, o homem da graça. According to some men, the man of the E grace. sabe o que ele fala pra You gente? know what he says? Se alguém olhar com intenção impura para uma mulher, If someone looks with an impure intention to a woman, já adulterou em seu coração. already may have betrayed on his heart. Peraí, Jesus. Wait, O Jesus. senhor está facilitando ou está Are you dificultando? turning easier or hardest? Ele nem está dificultando, ele It's not facilitando. even turning easier or hardest. Ele só está It's esclarecendo just clarifying que tem um pecado consumado that they are the committed e sin, tem um pecado sonhado. and there's a dream sin, Aquele que você olha, the one that you just look, você não toca, you don't touch, você não peca, you don't sin in mas na that. sua cabeça On your head, há um transtorno mental. there's a movement inside of you. A mulher passou na sua frente, The woman crossed by you, aí o seu olho vai acompanhando then your eyes follow e a her, sua cabeça and trabalhando. your head starts to work. Quanta bobagem. How many silly things you think? Olha o que o mestre está falando. Look what the master here is saying. Já adulterou em seu coração. You had already betrayed on your heart. Então a graça não é cartão de crédito, The não. grace is not a credit card to just keep sinning. A santidade não é uma opção, não. The simplicity is not an option. Os crentes não podem dizer assim, eu agora optei por ser santo. The Christians cannot think, oh, now I'm choosing to be saint. Não tem opção nenhuma. You have no option. A santidade é um padrão de vida. The simplicity is a pattern of a lifestyle. Um padrão de vida normal. A pattern of an average lifestyle. Não pensa você que o crente que se santifica, ele é melhor do que os outros, não. Don't you think that a Christian that sanctifies himself, he's better than the others? Ele está apenas zelando pela vida He's dele. just doing, he's just taking care of his life. Ele está apenas valorizando a vida dele. He's just valuing his life. Eu vou fazer uma pergunta para você. I'm going to make you a question. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, The Lord is looking for truly que worshippers. adoram em espírito e em They verdade. worship Him in spirit and in truth. O que você acha? What do you think? Quando ele estiver procurando, When He's looking, ele vai procurar no meio das pessoas que têm caráter ou das que não têm caráter? do you think He's going to look for those truly worshippers among the ones that have character or among the ones that have no character? Eu vou refazer a pergunta porque caráter todo mundo tem. I'm going to remove the question because character everybody has. Vou fazer de uma maneira mais ajustada. I'm going to make it easier. Quando ele está procurando adoradores, When God is looking for worshippers, ele procura em quem tem um caráter santo ou um caráter pecador?
Does he look among the ones that have a saint character or among the ones that have a sinful character? Ele vai procurar os adoradores onde alguém está se santificando ou quem não tem santidade? Is he going to look among the ones that try to sanctify themselves or among the ones that had no sanctity? Ele vai procurar adorador entre os obedientes ou entre os desobedientes? Will he look among the ones that are obedient or among the disobedience? Vai pensando nessas coisas. Start to think about those things. Ele vai procurar Is he going to look? naquilo que ele tem de melhor. He is going to look on the ones that he has that are better. A Bíblia diz que o seu olhar está sobre todos nós. The Bible says that his look is above all of us. Então ele vai procurar So he's going to look onde as pessoas estão procurando se aproximar dele. where people are trying to get closer to him. Por isso que no começo eu disse, That's why in the beginning I have said, não basta apenas ter uma voz afinada. not enough to have a good voice to sing. Não basta apenas ser um exímio instrumentista, It's not enough how to play well an instrument. tremendo baterista, Know how to play well a drum tremendo or a guitar guitarrista. or any instrument. ou um instrumento de tecla, né? It's órgão. not enough if you just have to play well piano. Primeiro a vida, First you have to take care of your primeiro o life. caráter, First the a character. santidade, First the simplicity. a verdade, The truth. a The espiritualidade, spirituality. para depois pensar nas outras So coisas. that after you think about those things, A hora está passando, time here is flying. mas eu tenho que dizer mais uma coisinha aqui. E vou dizer, Time here is flying, but I have to tell other thing here. eu vou em algumas igrejas I go to some churches e eu observo as pessoas, and I notice people quando elas estão fazendo louvor, when they are making the praise. elas começam a dizer que estão ministrando louvor. They like to say they are ministering the worshiping. Agora o pessoal vai ministrar o louvor sobre a igreja. Now the group will ministry the praise on the church. E as pessoas vão tocando, People start playing the instruments, cantando. start to sing, vão falando, start to say. ora por um, They pray for ora por one, outro, pray for other, fica ministrando para cá, and keep ministrando para lá. ministering for these ones or those ones. Quem foi que disse a você que a adoração, o fundamento da oração é para ministrar uns aos outros? Who had told you that the ministry of worship and praising is to minister about those ones or that ones? Isso foi criado, foi inventado, That was invented and created. mas onde está o fundamento bíblico disso? But what is the biblical fundamental for doing this? Porque o que Jesus falou Because what Jesus said foi o seguinte: was this. somente ao Senhor teu Deus adorarás. Only to the Lord your God shall you worship. A adoração The worshiping é um fundamento que nasce no coração nosso, is something that born inside of our heart. que tem que ser levado para It Ele. has to be taken for Him. Ele é o Senhor, He is the Lord. Ele é digno de toda a He honra, is worthy of all the honor, de toda a glória, of all the glory, de toda a of all the adoração. worshiping. Eu não vou ministrar adoração sobre o Marcos Paulo, I won't minister worshiping to ou Marcus porque eu sou Paul adorador, because I'm a vou worshiper. ministrar em todo mundo, I'll minister about everybody. porque a adoração não é fundamento de ministração. Because worship is not a fundamental of ministering. Princípio de ministração é intercessão. Ministry of ministering is intercession. Quando você tá, se você tem a unção, o chamado para intercessão, interceda. If you have the calling for intercession, you do intercede. Se você tem o chamado para curar, cure. If you have the calling to cure, you do it. Se você tem o chamado para libertação, If liberte. you have the calling for liberty, spiritual liberty, you do it. Existem outros mecanismos bíblicos para ministração para as pessoas. There are other biblical tools to minister on the people. Oração, Prayer, libertação, spiritual liberty, aconselhamento, counseling, cura. cure. Tudo aquilo que você puder fazer pelo outro, faça. All of this you can do for the people, you do it. Mas a adoração é exclusividade do Senhor. But the worshiping is exclusive for the Lord. De mais ninguém. No one else. Então tem muita gente fazendo isso. So there are several people doing this. Mas como é que a adoração vai chegar em outras pessoas? Oh, but how can worshiping get to other people? Eu te explico I'm como. going to explain how. Quando um verdadeiro adorador When a truly worshiper está adorando, is worshiping, a presença do Senhor vem sobre the ele. presence of God comes over him. E vem de tal maneira It comes in a so huge way que quem estiver próximo a ele that whoever is close to him vai sentir essa unção will feel this da anointing presença do of Senhor, His presence sem que ele faça nada. without him doing anything. Ele não vai levantar a He mão won't have to raise his para hands ministrar sobre to ninguém. minister about Mas se anyone. ele entra em adoração perfeita, But if he enters in a perfect worship, ele traz a atmosfera lá de cima para baixo. he brings the atmosphere of heavens to earth. Toda vez que o Senhor é adorado, ele vem. All the times that God is worshipped, He always comes. Ele vem. He comes. Você sabia que toda vez que Moisés subiu o monte, Deus estava lá falando com ele? Do you know that all the times that Moses went to the mountain, God was there talking to him?
Você sabia também que Moisés, quando subia ao monte, And you know else, when Moses went to the mountain, nos primeiros dias Deus não falava com ele? in the first days, God had not spoke to him. 40 dias em cima do monte jejuando. 40 days on the mountain fasting. Nem no primeiro, Neither on the first, nem no quinto, neither on the nem no fifth, décimo, neither on the 10th, nem no neither 20º, on the number 20, nem no 30º. neither on the 30th. 30 dias lá e Deus não fala nada com 30 ele. days there, and God had not spoke one word to him. Quando ele subiu para pegar as tábuas da lei, When he climbed up to take para the encontrar com o table, Senhor, when he climbed up to take the tablets of law to meet the Lord, foi lá 40 dias. he stayed there 40 days. O Senhor só apareceu para falar com ele lá pelo 33º, 34º dia. The Lord only appeared to talk to him on the 34 or the 35th day. Sabe por quê? Do you know why? Porque nos primeiros dias, Because in the first o days, que estava no coração de Moisés what it was in the heart of Moses não era o was Senhor, not the Lord, era o povo. was the people. Ele preocupado com o He was povo. worried about the people. Eu sou o líder. I'm the leader. Eu não estou lá. I'm not O there. que está acontecendo? What's happening there? Será que tem comida? I wonder if there's food there. Será que tem água? If they have water. Será que não se revoltaram? They're going to revolt E themselves. preocupado, And he was e worried preocupado, and worried e preocupado. and worried. O povo, The people, foi o povo que Deus mandou ele tomar the people conta. that God ordered me to take care of. Eram mais de 3 milhões de Were more pessoas. than 3 millions of people. Será que as pessoas faziam o que ele fazia? Não. He was worried about if they're going to do it right. Então, os primeiros dias, Deus não estava no coração, o povo que So estava. on the first days, God was not in his heart, the people were. Até que ele começou a orar e jejuar e Then he adorar. started to worship, to praying, to fasting. Aí ele foi enfraquecendo. Then he started to be weakening. Já era um senhor de mais de 80 ou 90 anos. He was an elderly man of more than 80 years À old. medida que ele orava e adorava, The more he worshipped and sang, o povo foi saindo do coração dele the people started to go out of his heart. e o Senhor foi entrando. And the Lord was entering. Aí quando chega lá para o 30º dia, ele já não queria mais saber de povo. And then on the 30th day, he didn't even want to know about people O anymore. velhinho com mais de 30 dias sem comer e sem beber, That old man with more than 30 days without eating or drinking já estava quase morrendo. was almost dying. Aí o velhinho não pensava mais em povo, não. And then he didn't think about the people Ah, eu vou anymore. morrer mesmo. I'm gonna die here already. Eu vou ficar aqui em cima. I'm gonna stay Eu here. não sei quando é que ele vai aparecer para falar I don't comigo. know when he's going to Ah, appear eu vou to ficar aqui talk to me. adorando a ele. I'm gonna stay here adorar worshiping ele. him. Worshiping E o him. povo, mas o povo que se dá, não quer saber What de about the povo mais people? não. He didn't even want to know about the people Eu quero é anymore. o Senhor. I just want the Lord. Aí o Senhor aparece. And then the Lord shows up. E agora Moisés? And now Moses. Está preocupado com o povo? Não, não quero que povo, não quero nem saber de povo, não. And Senhor. now and then the God said. Eu quero é o Senhor. And then God says, what about Moses? What about the people? E And then Moses? he answers, I don't want to know about the people. I just want to know about you. A adoração é uma coisa linda. My brothers, worshiping is a beautiful thing. Quando você começar a adorar, When you start to worship, talvez Deus não apareça no primeiro dia. maybe God doesn't show up on the first day. Não se preocupa não. Don't you worry. Talvez não apareça no segundo. Maybe he don't show up else on the second day. Continue adorando. But keep worshiping. Persista. Persist. Persevere. Insist. Mais cedo ou mais tarde, Sooner or later, ele vai chegar. he's going to E arrive. quando ele chegar, And when he a arrives, atmosfera do céu the desce. atmosphere of heaven E comes. nunca mais And never again você vai querer deixar de ser um adorador. you stop wanting to be a worshiper. Eu tinha mais algumas coisas para dizer aqui, I had more things to talk about here, mas como eu disse... but like I said, Ah, só queria falar um negócio. I want to tell you something more. Eu li aqui no texto de Amós, I have read here on the text of Amos, a palavra estrépito. the word strapped. Estrépito é uma palavra, não sei se você pode traduzir para o inglês. Não sei, acho que não. A palavra em português é estrépito. The word in Portuguese is estrépito, Coisa ruim, né? a bad thing. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, Put away of me the estrépito of your singings, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. because I shall not hear the melody of your harps. Na verdade, eu vou parafrasear para vocês o que Deus quis dizer. Actually, I'm going to explain what God meant here. Afasta de mim Put away of me essa barulhada dos teus corinhos, this noise of your songs, porque não suporto mais because I can't stand anymore ouvir a batida dessas baterias to hear the drums that you play e dessas guitarras, and all those guitars, porque não tem nada de santidade because aí, there's no simplicity there. não tem nada de adoração. There's no worship in there. Afasta de mim esse Put negócio. away of me this noise. Eu quero é coisa I santa, want a saint and holy worship. adoração verdadeira. A truly worshiping. É isso que ele quis dizer That's what he meant com estrépito. with estrépito. Ah, meu Deus, que maravilha.
Bom, senão vamos encerrar por aqui. My brothers, we're going to finish here. Olha, se eu quisesse, se Deus me autorizasse, me abençoasse, eu tinha mais umas 4 ou 5 lives para fazer sobre adoração. If Mas, God allowed me, if I had time to do it, I would have more 5 or 6 lives to do about this. como eu tenho outros fundamentos para dar ainda, But because I have other fundamentals to talk about a yet, adoração é o 8º fundamento. the worshiping is the fundament number 8. Ainda tem mais 4. I have more 4 Tem ones. santidade, Authenticity, tem força, né? strength. Tem mais 4 aí que a gente... We have more 4 Eu to talk about. até escrevi aqui. Eu acho que aqui está faltando santidade. Authenticity. Não sei se eu falei sobre justiça. Falou, acho que falou. Justiça? Acho que falou. Tem certeza? Tem, falou. Força, santidade. Strength, authenticity. O que mais aqui? Riqueza, eu falei, sabedoria Falou. já. Bom, tá aqui. Não me lembro agora, não. Louvor, justiça. Até aqui. Hã? Até o 8º. Eu pulei aqui. Tá bom, não tem problema não. Nós vamos falar, se Deus quiser, mais 4. E na quarta-feira a gente começa. Meus irmãos, pega essa palavra, guarde essa palavra no seu coração e viva. My brothers, take this word, put this word on your heart and leave it. Olha, graças a Deus pelas pessoas que compareceram aqui hoje, pastor Atena Bandeira, Capelão Henrique, lá em Portugal, pastor Luiz Carlos, Josi Prado, Daniel Lopes, e quanta gente aqui, rapaz, Cláudio, José Cláudia Martins, amém, aleluia, Emília Carvalho, Jéssica Ventura também está lá em Aparecida, hoje vai ter o Rema lá, o negócio da Congresso das Mulheres. Ladinha está assistindo, aleluia, glória a Deus, que maravilha, né, que benção, muita gente mesmo. Bem, irmãos, vamos orar, My brothers, let's encerrar pray now and finish. e pedir a bênção de Deus por todos And ask vocês, God to bless for all of you. e que a palavra de hoje seja palavra de meditação And that the word profunda. of today be a word of meditation and deep. Eu não sei aqui, acho que o Henrique está falando aqui, meu apóstolo, volta a falar desse tema. Olha, Capelão Henrique, se por acaso o pessoal me escrever pedindo, eu falo mesmo. Se eles falarem, fala, mandar um pedido aqui, no WhatsApp aqui, na coisa, eu com certeza volto a falar, porque o tema é profundo mesmo. Eu mesmo me espantei quando eu comecei a falar sobre adoração, de encontrar tanta coisa na palavra sobre isso. Mas, graças a Deus por isso, né? Vamos orar então. Vou convidar para falar nesse tema. Amém. Vamos falar sim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Em nome Let's de pray now, my Jesus. brothers, in the name of Jesus. Senhor nosso Deus, Lord, my God, muito obrigado, Pai, pela palavra desta tarde. thank you so much for the word of this afternoon. Eu quero entregar a Ti, Senhor, I want to give you, my Lord, toda a honra e toda a all glória the honor and all the que glory pertence somente a Ti. that belong only to you. Senhor, eu também estou aqui, My Lord, I'm also here lutando pela minha vida, fighting for my life para me transformar num adorador to verdadeiro. transform in a truly worshiper. Eu também preciso, Senhor, I also need, my Lord, corrigir muitas etapas da minha fix vida, many things on my life para chegar ao ponto de ser um verdadeiro to adorador. get to the level of becoming a truly worshiper. Mas eu sei que Teu Espírito Santo quer nos ajudar. But I know that your Holy Spirit E wants to help us, nós lutaremos por isso. and we're going to fight to become this. Se alguma coisa eu disse que não foi do Teu agrado, If I have said anything that displeased you, me perdoa, Senhor, I'm sorry, my e me friend, ajuda and help me a pregar somente aquilo que Tu mandas to pregar. preach only what you want me to Que o preach, Teu nome seja engrandecido. that your name become great, Que toda a honra e toda a glória te and pertençam. all the honor, all the glory belongs to you. Abençoa todos aqueles que nos ouviram. Bless all the ones that listen to us. Abençoa aqueles que vão ouvir quando for compartilhado. Bless the ones that will listen to when this video be shared, Não somente pelo Facebook, not only through Facebook, mas também pelo YouTube. but also through YouTube. Sejam todos Be abençoados. all blessed, Os que ouviram, the ones that listen E os to que it, ouvirão. and the ones that will em listen. nome do Senhor In the name of the Jesus. Lord Jesus. Amém. Amen. Posso te despedir? My friends, my brothers, God bless you in the name of Jesus completely. Your life, I'm sure you will be blessed by this word. And just like we always say, it's extremely important for you to share this video. Not because we want to just. I'm sorry. Not just because we want to more views, but because we want to more other lives to be reached by this word. When you share this video, you're gonna bless your brothers, your sister, your family. Several families will be blessed by receiving God's word through Facebook or through YouTube. You know, those times are being harsh times for all of us. So this word will bless others. So be a vessel of God. Bless others people's life, just like your life be blessed. And don't forget to submit on your YouTube channel. Apostle Paulo Ventura channel is there.
all other videos are available there for free. You don't forget to check there so you can more be blessed and see more other content and bless your life in the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Passamos um pouquinho da hora, mas o Cláudio vai fazer as correções necessárias lá. E daqui a pouco, quando ele liberar, nós já estaremos distribuindo pelo YouTube, para vocês também compartilharem através do YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no YouTube. Eu preciso de mais inscrições lá para poder melhorar a distribuição do nosso material aí de graça para todo mundo, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.